Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. O meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos aqui da Cientista Agrícola e há cerca de 7 anos mais ou menos que tenho vindo a criar conteúdo sobre agricultura, sobre hortas, sobre produção agrícola familiar nos mais diversos formatos e agora com mais frequência aqui para YouTube. Espero que estejam a gostar desta série de vídeos que estou aqui a criar para este canal. Estes vídeos são no fundo respostas às vossas dúvidas mais frequentes. O solo é sempre um tema que me perguntam muito e por isso este vídeo, esta aula será dedicada então à textura do solo. Porquê? Eu tenho um público maioritariamente iniciante que muitas vezes fica muito entusiasmado em querer produzir uma série de culturas, mas pouco sabe sobre as condições que tem disponível para produzir, nomeadamente o solo. E no que diz respeito ao solo, existem uma série de parâmetros que nós temos que ter o mínimo conhecimento, algumas características-chave do nosso solo que nós precisamos saber e uma delas é a textura. A textura, por exemplo, ela acaba por influenciar, por exemplo, o número de vezes que nós regamos a nossa horta, a frequência de rega, e isso acaba por impactar porque muitas vezes nós não fazemos ideia qual é a textura do solo e regamos nossas culturas sem critério. E neste vídeo eu quero te falar sobre como tu podes fazer um teste caseiro para determinares de uma forma mais amadora a textura do teu solo. Qual é que é a composição do teu solo? Qual é que é a percentagem, por exemplo, de argila, de areia? Isso tudo tu vais acabar por aprender no vídeo de hoje. Mas antes de mais, eu queria te deixar aqui um pequeno aviso, uma pequena informação. No dia 4 de novembro eu vou abrir vagas para a segunda edição do meu curso Horta Consciência, que é no fundo um curso que tem cerca de 13 módulos de aulas gravadas, um curso mais prático, que tem também conhecimentos teóricos, tem acesso a quizzes, tem acesso aqui a uma série de informação que vai ser útil para teres a tua horta com mais segurança, com mais conhecimento, porque eu sei que muitos de vocês já tentaram várias vezes ter uma horta, têm uma horta, mas os resultados são aquém daqueles que vocês esperavam. Então, ao longo de 13 módulos, uma aula em direto por mês durante um ano, vamos explorar aqui uma série de conhecimentos. Por isso, se queres, no fundo, ter aqui esta oportunidade de teres mais segurança a cultivar, eu vou deixar aqui no primeiro comentário deste vídeo fixado o link para entrares então na lista de espera e além de teres então acesso antecipado no dia 4 de novembro, terás também um desconto de 20%. E estes temas do solo, mas muitos mais, serão abordados então ao pormenor neste curso. Agora vamos então ao que realmente vocês estão aqui à espera, que é de falarmos então sobre a textura. A textura, a composição do solo acabam por ser informações muito importantes. Nós não podemos hoje em dia cultivar sem sabermos o mínimo sobre as condições que temos, o solo que temos, o teor de matéria orgânica que temos, a estrutura, a textura. E hoje concentramos-nos então na textura. O solo, então, muitas vezes ele é entendido como sendo apenas terra, mas o solo é um organismo vivo. Ele é composto por milhares de seres vivos que acabam por ajudar aqui a decompor a matéria orgânica, os restos de folhas, de seres vivos, mortos, uma série de material que está à superfície, que vai sendo incorporado no solo, torná-lo então os fragmentos grandes em matérias cada vez mais pequenas e transformar então num dos produtos finais, que é o humus, que é então um dos produtos finais da compostagem, que acaba por contribuir para a retenção da água e dos nutrientes no solo. O solo, então, ele é composto por várias frações, mas essencialmente por 4 coisas, nomeadamente as partículas minerais, a matéria orgânica e a água e o ar. E uma comunidade imensa de micro-organismos, então, que fazem esta decomposição.
Quando nós falamos da textura, que diz respeito então ao tamanho das partículas que compõem o meu solo, à forma como elas se agregam entre si, nós podemos dizer então que um solo ele tem textura arenosa, pode ter textura mais de silt ou limo, que é então aquela textura intermédia, que é aquela que é mais perfeita para, ideal para nós produzirmos, e um solo com textura argilosa, em que as partículas elas são muito fininhas e que por essa razão tem tendência então a compactar mais, a ter mais problemas de drenagem, e então nós temos que ter essas informações em consideração, porque, por exemplo, se eu tenho um solo arenoso que é composto por poros de muito maiores dimensões, eu também vou ter mais dificuldade em reter a água que rego e, portanto, eu tenho que regar mais frequentemente do que, por exemplo, com um solo argiloso, que as partículas elas são muito finas e, portanto, acaba por não haver tanto espaço para a circulação do ar e da água, e dessa forma então eu tenho que regar menos, sob o risco então de haver mais problemas de compactação e de drenagem. O que é que acontece? A textura basicamente ela diz respeito a esta proporção de areia, de silt e de argila. Os solos arenosos, ou seja, aqueles que têm uma percentagem de areia maior, eles têm tendência a serem mais claros. Os que têm tendência a serem mais argilosos, têm partículas mais finas, eles têm tendência então a serem mais escuros, porque também têm um maior teor de matéria orgânica. Esta textura ela acaba por influenciar a retenção da água, a forma como nós trabalhamos o terreno, se é mais fácil ou não. Os solos argilosos, como são solos mais pesados, são mais difíceis de serem trabalhados. A absorção dos nutrientes também acaba por ser dificultada em algumas situações, e a circulação de ar. Solos que têm então partículas muito finas, também as raízes elas têm mais dificuldade também em respirarem. Então, este tipo de texturas acaba por influenciar depois o dia a dia, por exemplo, na minha horta, as culturas que eu escolho. Quando nós temos noção, então, e hoje eu vou partilhar convosco um teste prático que pretende, então, ensinar-vos a fazerem uma avaliação da textura do vosso solo, nós conseguimos depois, a partir dos resultados, vocês vão ver que vão chegar a uma percentagem de areia, uma percentagem de argila, uma percentagem de silt. Vocês vão, a partir deste triângulo, que é então um triângulo textural, conseguirem a classificação do vosso solo. Por exemplo, pode ser um solo argila ou arenoso, por exemplo, pode ser um solo só arenoso, pode ser um solo siltoso. Portanto, tem aqui uma série de classificações consoante a percentagem dos componentes, argila, silt e areia. Também vocês podem, confesso que este triângulo, vocês fizerem uma pesquisa no Google, não é muito fácil de se interpretar os resultados, porque à primeira vista parece um pouco complexo, mas se vocês pesquisarem no Google triângulo textural online, vocês conseguem colocar exatamente as percentagens que vos deram, tanto de argila, como de areia, como de silt, e chegar então à classificação do vosso solo quanto à textura, mas eu irei já mostrar-vos então como é que se faz este trabalho. É importante termos em consideração que um solo arenoso, ele é então mais claro, ele seca mais rápido, ele é mais pobre em nutrientes e tem uma baixa capacidade de retenção da água e, portanto, nós temos que ter aqui um cuidado maior em adicionar matéria orgânica, como composto, estrume, para então melhorar a estrutura do solo e permitir uma retenção mais eficiente. Depois nós temos solos argilosos que então, são solos mais pesados, que encharcam mais facilmente, que compactam e são mais difíceis de serem trabalhados. E depois nós temos o solo franco, que é o ideal, digamos assim, e portanto é o sonho de qualquer horticultor ter um solo de textura intermédia,
mas que e normalmente a maior parte de nós ou temos solos demasiado arenosos ou demasiado argilosos, portanto esta situação intermédia, que é ideal, é difícil de ser alcançada, mas pode ser trabalhada ao longo dos anos. Esta textura ela tem influência em muitas coisas, nomeadamente a frequência de rega, no tipo de adubação. Solos arenosos, eles como têm pouca capacidade de reter os nutrientes, eu preciso de fertilizar mais frequentemente. E depois existem culturas que gostam mais de solos arenosos, outras de solos mais argilosos. Por exemplo, a cenoura, se for desenvolvida num solo mais pesado como um solo argiloso, ela tem tendência a ficar mais torta. Então todos estes parâmetros eu tenho que ter então em consideração. Este teste que eu vos vou mostrar de seguida acaba por nos dar então uma ideia dos valores, das percentagens destes componentes do solo, mas nós podemos simplesmente pegar num punhado de solo e no fundo que esteja assim ligeiramente úmido e vamos fracioná-lo. E nós percebemos então que se eu o esfregar, se eu o compactar e ele formar facilmente então uma espécie de uma bola, se for moldável, então ele tem mais tendência a ser um solo argiloso. Se eu pegar nele e ele se fragmentar, então significa que é um solo que tem pouca estrutura e que não consegue se moldar e, portanto, acaba por ser mais arenoso. Idealmente, nós temos que trabalhar para ter um solo que seja firme, mas que não seja muito pegajoso, porque se o solo for muito pegajoso, também indica que tem excesso de água a mais, tem mais tendência a compactar, a encharcar. Agora, vamos então passar a partilhar convosco aqui um vídeo que vos vai ajudar a fazer o teste do frasco, que é um teste então caseiro que vos vai ajudar a chegar àqueles valores que eu disse, e espero que tenham gostado desta aula e deste vídeo. Já sabem, deixem aqui em baixo ideias de próximos vídeos, de conteúdo, para me ajudarem também para o caso de não ter ideias e ir de encontro àquilo que vocês mais gostam. Olá, eu estava aqui a gravar uma aula sobre a textura para o meu curso Horta Consciência e resolvi partilhar convosco alguns insights sobre como determinar a textura em vossa casa com este teste do frasco. Vão preencher o frasco até 2/3 da sua capacidade com solo e o restante com água e vão deixar sedimentar de 24 a 48 horas. Qual é o princípio aqui? Nós sabemos que um solo ele tem diferentes tipos de partículas, desde areia, desde silt, desde argila, que no fundo têm diferentes tamanhos e diferentes pesos, e nós conseguimos ver muito bem isto neste teste. O que é que acontece? A areia, como é no fundo o grão de granulometria mais pesada e de maior tamanho, é aquele que sedimenta primeiro. Portanto, nestas 3 camadas que se formam, a areia está aqui em baixo. Depois, seguidamente, nós conseguimos ver aqui uma diferença de cor e aqui é o silt. O silt é as partículas de, digamos assim, de granulometria intermédia e, portanto, acaba por ser o segundo a sedimentar. Por fim, nós temos a argila, que são partículas muito finas e razão pela qual, quando um solo ele é muito argiloso, o que acontece é que ele também tem tendência a compactar mais. Agora, o que é que nós temos que fazer para determinar a textura? Eu já fui adiantando aqui alguns cálculos, mas o que vocês têm que fazer é medir em centímetros o total do vosso solo. No meu caso, corresponde a 10,7 centímetros e depois vocês vão medir em centímetros quanto é que tem daqui a aqui em centímetros, daqui a aqui corresponde a outro tipo de partículas e daqui a aqui a outro tipo de partículas em centímetros. E depois vamos fazer contas. Isto nada mais é do que a regra 3 simples. O frasco tem 10,7 centímetros na totalidade de solo, que corresponde ao meu 100, e agora cada uma destas camadas em centímetros vai corresponder a um X. Então eu fiz os cálculos para estes 3 constituintes e deu 37% de areia, 38% de silt e 25% de argila. E agora vocês devem me estar a perguntar, Rosa, ok, eu tenho estes dados e agora como é que eu classifico o meu solo? Agora nós vamos pegar no triângulo textural, que vocês pesquisarem no Google, têm lá vários triângulos que vocês podem, no fundo,
consoante os resultados que têm, irem seguindo as linhas até vos dar uma classificação, ou mais fácil, existe um triângulo textural online, que eu vou colocar aqui o print, onde vocês colocam exatamente as percentagens que vos deu e logo obtêm a classificação segundo essas percentagens. Acaba por ser mais fácil. Então, segundo os meus resultados e as minhas percentagens, o meu solo é franco. Lembrar então que em baixo neste link está então o link para a lista de espera do curso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso, podem sempre mandar-me e-mail que eu terei todo o gosto em esclarecer. Digam-me aqui em baixo agora se já fizeram este teste do frasco e que resultado é que vos deu, eu gosto sempre de saber. Até ao próximo vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!